Bora lá, galera, olha só. Vamos começar, no material acho que ficou só trocado, a gente vai começar com o conteúdo depois, a gente bate nas questões, estão no material de vocês, está na página 20, aí a parte que a gente vai começar a brincar com o conteúdo. E vamos lá, de cara, falar aí justamente dos operadores. Quando você começa a falar dos operadores, tem que lembrar justamente um negócio chamado precedência de operadores. Quando você fala na precedência de operadores, você está trabalhando aí justamente com qual é o operador de maior precedência. Professor, como é que funciona essa precedência? Primeiro faz o operador unário, que é o negativo ou a estrutura da percentagem. Depois você faz a potenciação. Depois, multiplicação e divisão tem a mesma precedência. Se tiver mais de uma, faz na ordem da leitura. Depois você faz a soma e subtração e se ele misturar os operadores e colocar lá uma concatenação, que é o operador de terço, você vai fazer isso aí quando? Depois de tudo. E ainda tem a comparação, que nem vai aparecer para você tudo junto. Mas eles vão colocar isso aqui que é clássico, matemática básica. Então você tem essa maldita expressão para calcular. Você fala, meu Deus, tem que calcular 6 vezes 4 menos 4 asterisco 2 barra 2 elevado à terceira mais 500%. Começa no 500%. É a primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai olhar ali e falar, pô, esse mais eu baixo, essa divisão eu baixo, esse menos eu baixo, porque eu posso fazer isso aqui. Em paralelo que eu vejo 500 dividido por 100, que vai dar 5. Eu vou estar fazendo a potência, que é a próxima operação. Então tenho 2 a terceira, que é 8. E depois eu posso fazer paralelamente as duas multiplicações. Ou seja, eu tenho lá o 4 por 2, eu tenho o 6 por 4. E aí agora? Agora sobrou uma divisão aqui no meio. Mas por que você fez a potência primeiro aqui na divisão? Porque ela tem maior precedência. Agora você tem isso aqui. A multiplicação aqui a gente podia fazer primeiro, não é para fazer a divisão primeiro, embora não vai dar muita diferença. Agora você tem uma divisão, faz primeiro a divisão, vai dar ali 8 por 8, dá 1. E eu posso depois só baixar lá a soma e a subtração, e no final você tem lá o 28 para brincar. Então só isso. Precedência de operadores para você brincar. E aí, Murilo, é só isso que o cara vai ter que calcular? Não, agora a gente vai ter que ficar esperto também com outro detalhe, que é a respeito que a gente vai ter aqui das referências que você vai utilizar no Calc. E você não pode, pelo amor de Deus, ir para a prova sem saber isso aqui. Tá? Tem que certeza absoluta que você tem que estar tranquilo com esse assunto. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, aqui de uma referência, né, relativa que a gente vai utilizar numa célula, a gente vai fazer o seguinte, imagine esse seguinte cenário aqui, então, que a gente tem esses valores aqui, tá? 10, 20, 30 e 40, e aqui na célula C1 a gente vai colocar o quê? A1 mais B1. Agora imagina que a gente vai copiar esse bendito desse valor aqui e a gente vai transpor ele aqui para o D4. A ideia é o que é que vai acontecer com essa bendita com esses valores que a gente tem aqui, com essas referências dessas células, ok? Aí a ideia é o seguinte, você pode pensar isso quase como se fosse um joguinho de tabuleiro, vai ficar a seu critério como é que você vai fazer, tá? Por exemplo, anda uma aqui para a direita, depois vai descer 3, fica a seu critério, tudo bem? A gente vai trabalhar com esse exercício, eu vou tentar ensinar um outro jeitinho que a gente acha mais fácil até. Mas o que vai acontecer aqui é que ambas essas duas referências aqui, como elas são relativas, elas simplesmente as duas vão mudar, tanto a respeito de coluna quanto de linha, certo? Então isso aqui é bem tranquilo. Agora a gente tem que ver a referência mista. No caso da referência mista, a ideia é que a gente vai ter que utilizar esse símbolo de cifrão, vai anteceder o que a gente quer que não mude. Você tem que lembrar que ele vem antes do que a gente quer que fique no mesmo lugar. Então nesse caso, repara que só tem um cifrão em algum lugar. Ou ele vai estar antes da coluna, ou ele vai estar antes da linha. Então a gente tem os dois casos aqui, ó. Que em A1 a gente está utilizando aqui o cifrão antes da linha 1, e nesse caso a gente tem o cifrão antes da coluna B. Agora, quando a gente transpor aqui do mesmo jeito, o que é que vai acontecer? No primeiro caso ali onde era A, beleza, vai ficar aqui o referência de B numa boa. Agora, aqui no bendito ó, do cifrão, veja que não mudou, ele não vai ser alterado de jeito nenhum. Da mesma forma que a gente vai ter aqui, tá? A alteraçãozinha certinha vai ficar aí tranquilo, beleza? Vamos lá agora para a referência absoluta. A gente tem os dois cifrões aí para a gente colocar, e a ideia é que isso aqui vai fazer com que a referência seja fixa ou absoluta. Então, quando você quer colocar uma referência e você não quer que isso mude de posição de jeito nenhum, tem que ter o cifrão antecedendo tanto a coluna quanto a linha. Então, nesse caso, vai ficar dessa maneira aqui para vocês. Tá? Tem que lembrar que não vai ser alterado de maneira nenhuma esses valores. E nesse caso, tá diferente? Tá diferente. É, acabei copiando. Mas aí fica igual. Tá, a ideia é que, tipo assim, isso não vai alterar de jeito nenhum, tá? A ideia é que isso aqui não vai alterar de jeito nenhum. Eu copiei, colei o slide, ficou igual. Era pra ser o cifrão A, cifrão 1, isso aqui não muda. Essa desgraça. Tá? Era pra ser igualzinho esse aqui, ó. Isso aqui não muda, ok? Não vai mudar de lugar. Quando a gente for fazer exercício, você vai pegar a ideia e você vai ver que é bem simples isso aqui.
Beleza? Era 2 horas da manhã, rapaz. Bora lá. Além de trabalhar com a parte de operadores, você também tem a parte de funções. E aqui vem a brincadeira toda. Pegar alguns valores de referência, 3, 7, 7, 5, 3 e um texto e uma célula vazia no meio da brincadeira. Se a gente pegar lá, função continuum conta a quantidade de células cujo conteúdo é número. Mas que número? Número é o que tem valor numérico. Então, se eu colocar continuum de A1 até A7, para pegar todo mundo que está ali na brincadeira, o que a gente vai estar trabalhando? Ora, eu tenho 1 número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, vazio não é número, texto não é número. Então vai dar lá para você justamente 5. Ah, mas é só essa função? Tem o conte valores. Função conte valores vai contar a quantidade de células cujos conteúdos não sejam vazias. Então só não vou contar essa célula ali do conjunto. Legal. Então eu tenho ao todo 5 células com número, uma que tem texto e uma que está vazia. Então eu vou ter 6 células com alguma coisa dentro dela. Legal, bacana. Então você está brincando com 6 células com valores. Além disso, você tem lá a função contar ponto vazio. Função contar vazio vai olhar para o conjunto de A1 até A7 e vai falar, eu tenho uma célula vazia. Então ela vai trazer como resposta para você uma célula vazia. Acabou, se você colocar aquele cálculo. Além disso, você tem agora as funções que envolvem lógica. Conte.c. Cuidado com a utilização das abreviações. Contar não abrevia, conte-c, conte-valor, continuum abrevia. Conte-c. Primeira parte é um intervalo, que vai dizer onde que eu vou analisar os valores. Depois, eu vou colocar a regra do que eu quero. Eu quero contar somente as células que têm números iguais a 7. Então, se eu olhar lá aquele conjunto, eu tenho 2 vezes o número 7. Num conjunto de células de A1 até A7, então a resposta que ele vai trazer para você é o número 2. São 2 células com o número 2 lá. Só isso, só isso. Mas também tem a soma. Cara, a soma é trivial. Só na maldade, a banca pode colocar um ponto e vírgula aqui e colocar um número direto ali na função. Então não vai cair na pegadinha dela na hora que ela for apresentar a soma. Média, lembrar que média calcula a média aritmética. Vai somar todos os valores de A1 até A7 e tenho ali 3 e 7, vai dar 10, com 7, 17, com 5, 15, com a estrutura... Opa, 15, eu agora lasquei tudo. 10, 17, aqui vai bater 25 para você, né? 22 mais 3, 25. Não soma, porque é vazio e texto não conta. Deu 25 na soma, sim, tá ali no caso anterior já, criatura. E aí? Aí você vai pegar agora e vai dividir pela quantidade de números que você somou. E quantos números a gente tem lá? Tem 5. Então 25 por 5, a nossa média aritmética vai ser 5 também. Agora a grande jogada que você vai encontrar aqui é média A. Um Azinho a mais aqui no meio, muita atenção. Uso também que eles podem estar trazendo a estrutura aí de ponto e vírgula para induzir você a erro. Então, muito cuidado na média. Lembrar que tem as variações. Função med, calcula a mediana. Mediana, você vai falar, é o cara do meio. Aí você olha para esse conjunto e fala 3, 7, 7, 5, 3. Ah, professor, do meio é o 5. Tá? Por que é o 5, professor? Porque o texto vazio eu vou ignorar, mas aqui a gente vai olhar só para os números. E ali eu tenho que colocar o nosso hall de valores, o conjunto de valores que eu vou trabalhar em ordem crescente. E pegar o cara do meio, são 5 números. Eu quero o cara que divide 2 para cá, 2 para lá. Essa é a mediana, lembra lá? Então você está trabalhando com a mediana. Pegadinha de prova, trabalhando nisso. Agora, essa parte também é fundamental. Tem muita gente que chega na prova com uma dificuldade gigantesca nessa função C e tem uma quantidade absurda de exercícios, de questões que já caíram em outras provas, que você resolve elas, na maioria esmagadora das vezes, observando a sintaxe desse comando. Então, antes de você fritar no conteúdo e ter que analisar se está certo ou errado, presta atenção aqui na sintaxe de como vai funcionar a nossa função C. Nesse caso, então, tem que lembrar que nessa função C, em primeiro lugar, eu vou ter a minha condição da qual eu vou querer avaliar. Depois, ponto e vírgula, pelo amor de Deus, não é 2 pontos, não vai ser só vírgula, não vai ser exclamação, não vou abrir outro parênteses aqui nesse caso, eu vou ter que colocar ponto e vírgula para separar. E aqui a gente vai ter o quê? A ação que vai acontecer caso aquela condição seja verdadeira. Então, aqui nessa segunda posição da sintaxe vai dizer o que é que vai acontecer se aquela condição for verdadeira. E, por fim, a gente tem a última posição que vai dizer o que vai acontecer caso aquela condição seja falsa. E aí fica esperto que é muito comum um exercício desse tipo, em que aqui nessa terceira posição, eles colocam mais uma função C aqui dentro. Mas você vai seguir a mesma
lógica, não tem diferença. Se tiver uma outra função C aqui dentro, você vai analisar do mesmo jeito. Analisou a primeira condição. Ah, ela é verdadeira? Não, não é. Então você vai jogar para cá. Você vai analisar agora o que está dentro aqui dessa função C. Você vai fazer a mesma ideia. Qual é a condicional dela? É verdadeiro, é falso? E você vai seguir a mesma regra. Não tem diferença. Ok? Então não pode perder exercício desse tipo aqui na prova, não. Ó, só para enfatizar. Quando você pegar a função C, é uma das nossas maiores apostas. Para essa prova, você chegar lá e encontrar de cara com essa funçãozinha. Uma das mais prováveis de aparecer na tua prova. Não me vai errar essa maldição. Primeira coisa, às vezes você consegue eliminar a alternativa só pelo fato de não ter o ponto e vírgula lá onde que devia estar. Só pelo fato de ele não ter colocado igual. Então cuidado com esses mínimos detalhes que eles podem trazer. Mas além disso aí, a gente tem que analisar a função soma C. Função soma C não tem ponto. Função soma C, você tem 3 partes. A parte no meio é a regra equivalente, a forma de escrita que você utilizou na função conte C. Só que aí tem 2 intervalos. O primeiro intervalo é aquele que tem os valores que você vai comparar com esta regra. Se aquela informação que está na regra for atendida ali, que quer que seja, você tem que analisar se naquela linha, aquelas 2 células que tiverem ali, se as 2 satisfazem aquela condição. Senão a gente não vai fazer a soma aqui desse outro lado. Ok? Só como extra, então. Agora, o PROC-V que a gente vai trabalhando, é fácil de você entender que, por exemplo, PROC vem de procurar alguma coisa e V vem de vertical. Então é como se você fosse correr o listo numa matriz, numa lista, que quer que seja, em que eu vou procurar alguns valores aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu estiver procurando esse conteúdo aqui, vai ser o seguinte, eu vou procurar por algum valor, alguma coisa que a gente vai querer, que eu vou descrever aqui, no primeiro caso, o que a gente vai estar procurando. Aí depois, eu vou ter ali, depois do ponto e vírgula, né, separando a sintaxe, a minha matriz, que seria de A2 até B7, que seria esses valores aqui. Então, eu vou procurar aqui nessa região, é tudo isso que eu estou procurando. E eu vou ter que definir aqui, depois, na minha terceira posição, qual é a coluna, mas presta atenção que é a coluna referente a essa matriz que eu selecionei. Então, é em cima disso que eu vou procurar. Então, vou procurar aquele valor bendito que estiver ali e vou analisar se eu quero que ele seja igual ou não. Se eu estou procurando para aquele termo exato. Aí eu vou colocar para o zero mais comum de aparecer aqui, tá? E aí, simplesmente, então, eu vou descrever, por exemplo, como eu falei aqui, onde ele se encontra, certo? Vou procurar aqui esse bendito desse valor, e depois encontraria o relativo a ele ali na bendita da coluna, né, que a gente fosse procurar, ok? Então, seria essa a ideia que a gente está procurando com o PROC-V. Agora, além dos operadores de operações aritméticas, operador de texto, que faz a concatenação, operadores de comparação, temos também os operadores de referência. Como é que funciona o operador de referência? Você simplesmente vai ter aqui uma funçãozinha que vai ser apresentada para você. O que essa função vai oferecer aí? Passa ali o negocinho que aqui morreu. Passa o teu. Então, o que acontece aqui? Nessa dinâmica, você vai colocar lá uma função soma ou média. São as funções mais básicas e clássicas. Soma de A1 até A5. Vou somar os 5 valores ali dentro. Então, somei esses 5 valores, aí eu vou estar fazendo o que com isso aí? Eu estou pegando 2 pontos. Volta aqui, ó. 2 pontinhos. É o até. Esse é o operador de referência que vai estar enfatizando para você. Só que além do até, você tem o operador E. E quando você trabalha com o operador E, o que você vai fazer? Nesse cálculo, você vai colocar lá a soma, ponto e vírgula, quer dizer que você só vai pegar a célula 1 e a célula 5. Somente essas 2 células dentro dessa estrutura. Então, o grande ponto crítico que você tem que ficar atento aqui é essa dinâmica. É uma mísera vírgula que muda para fazer uma questão toda de prova. Então, é a pegadinha clássica que eles vão trazer aí para você. E agora a gente dá aquele pulo dentro do ambiente de redes, tá? Porque tem muita gente que provavelmente vai para a prova achando que redes não vai cair, né? Tem aquela noção de trabalhar com rede interna e a galera simplesmente ignora e acha que não tem que saber nada de redes. Toma cuidado com isso, ok? Então, aqui sobre as definições que a gente vai ter do termo, simplesmente a internet vai ser aquela rede mundial de computadores, ok? Internet, lembrando que net é rede inter, ou seja, é uma ligação entre diversas redes. Então, é a junção de diversas redes que a gente tiver menores, tá? É a junção, por exemplo, né, da rede da minha casa, com a rede de não sei na onde, com a rede de outro determinado lugar, com a rede de outro lugar com o servidor. Então, toda essa capacidade de comunicação entre essas diversas redes, a gente dá o nome de internet. É o conceito mais simples e geralmente, né, é o que menos aparece justamente porque ele é tão óbvio, tão tranquilo que costuma cair um pouco menos, tá? Aí a noção que você tem que ter é que ela é considerada pública, ainda que você tenha que ter um provedor de serviço para ter acesso a ela, tá? Então, entenda pública não quer dizer que é gratuita no sentido, eu
acabei de mudar para uma casa, conecto alguma coisa, pronto, tem internet. Não é assim que funciona. Você precisa de um provedor de serviço, mas ela é considerada pública, certo? A intranet, a gente tem o seguinte, pega esse termo, ó, intra, vem de alguma coisa de dentro, ok? Então aqui nesse caso é uma rede restrita a algum lugar. Fique esperto com os termos. Vai aparecer uma rede restrita, privada, corporativa, circunscrita a limites de não sei o quê. Vai sempre dar a entender essa restrição. Isso, então, é o bendito de uma intranet. Então, ela tem característica de ser privada. Olha aí, acesso restrito somente a pessoas autorizadas. Você tem que ficar esperto com esse detalhe também. E aí, a gente vai ter a bendita da VPN, que o pulo do gato dela é você entender o seguinte. Quando a gente vai falando dessa rede virtual privada, a ideia da VPN é que nós iremos utilizar a infraestrutura pública, ou seja, a internet, para simular, para equiparar a segurança de uma rede privada. Essa é a ideia de utilizar a bendita da VPN, certo? Então, é assim que vai funcionar, tá? Então, a gente vai utilizar aqui a VPN, via de regra, vai ser utilizada justamente para você conectar dentro de uma intranet. É o jeito mais comum, mais seguro de se fazer isso, certo? E aí a gente vai ter o uso de criptografia para garantir a segurança nessa comunicação. E aqui, é para você, a gente vai ficar mais restrito a esse canto aqui, que é mais de boa, a gente não precisa aprofundar em VPN, não é? Bem tranquilinho. VPN, você tem que lembrar, você pode estar fisicamente fora da empresa, da rede, da instituição, da intranet, e acessar virtualmente a rede daquela empresa, mantendo aqueles princípios de segurança com o uso da criptografia bem enfatizado. Lembrar muito a questão da intranet. Bacana? Mas quando a gente trabalha com a banca, ela vai trazer muito argumento de e-mail. Você está usando aí serviços de e-mail, estruturas básicas. O que esse serviço de e-mail vai oferecer? As formas de acesso funcionais que ele vai oferecer. Chacoalhar ele para de funcionar. Lasqueira. Então, como é que vai funcionar essa essência? Quando você trabalhar com um serviço de webmail, você está falando assim, eu vou acessar meu e-mail usando um navegador. Então, eu simplesmente vou pegar, dentro da estrutura, uma interface de acesso via site. Eu acesso no site. E como eu estou acessando um site, você vai estar simplesmente olhando para protocolos próprios de navegar na internet. Por quê? A mensagem de e-mail, tem que lembrar, fica no servidor de e-mail, não fica no servidor web. São dois servidores diferentes. Então ela vai ficar no servidor de e-mail para você utilizar. E aí, quando você olha para isso, se você está acessando um site, você está usando lá protocolo HTTP ou protocolo HTTPS. Obviamente, em comparação, eles vão trazer quem? Eles vão trazer o serviço de cliente de e-mail, que aí você tem um programa específico instalado no seu computador para a finalidade de enviar e receber e-mails. Os principais exemplos são Outlook, Mozilla, Thunderbird, Eudora. Muito cuidado que a sua prova tem Linux. E na parte de Linux eles vão mencionar o Eudora porque ele é multiplataforma, tem versão para Windows, para Linux, para macOS. Então você tem um cliente de e-mail multiplataforma. O Thunderbird também. Tem ele para Linux? Também. O Outlook? Não. O Outlook é Microsoft. Faz parte do Microsoft Office. Então, muito cuidado com a característica. Mesmo você falando assim, pô, professor, não é prova, só cai LibreOffice. Mas o Outlook ainda é mencionado na sua prova. Pode ser que ele só coloque a título de exemplo, mas eles podem trazer para você o uso de e-mail, os campos de e-mail, como é que você vai trabalhar. Só que olha só, quando você trabalha com serviço de e-mail, você tem que lembrar que o webmail está navegando na internet. Agora, o cliente de e-mail, você está usando um programa que vai trabalhar com protocolos específicos, ferramentas próprias de envio e recebimento de e-mails. E para enviar, você vai usar o protocolo SMTP. Para receber, você tem que escolher entre o protocolo POP ou o protocolo IMAP. Então, um desses dois você vai ter que escolher para poder fazer o recebimento. E aí, depois a gente vai ver mais detalhes e características a respeito deste cara aí. Então agora, para entrar na parte dos protocolos que podem aparecer nesse contexto de redes aqui para vocês, é o seguinte. O primeiro, um básico e tranquilo para você, é o bendito do HTTP que a gente vai ter que trabalhar. Ele vai ser utilizado, então, um protocolo de transporte de hipertexto. É um protocolo que vai ser utilizado ali no seu bendito do seu navegador para carregar conteúdo multimídia. Ele vem com esse nome de hipertexto porque se você analisar o código-fonte, por exemplo, de uma página, ok? Você abre qualquer página aí, clica o botão direito do mouse e vai dar uma olhada no código-fonte. Você vai ver que toda a informação que consta lá está no modo de texto. Tá? Ela vai ser todo textual. Só que esse texto depois, na hora de fazer requisição, pegar as coisas do servidor, tudo isso vai ser transformado em multimídia. Vai ser transformado em conteúdos de áudio, de imagem, seja a imagem animada, GIF ou não, vídeo e por aí vai. Então essa é a ideia que a gente vai ter do HTTP. Lembrando que a porta dele aqui vai ser 80 ou a 8080. Agora a gente tem o HTTPS, que só muda um S no final, e é justamente ele que você tem que ficar esperto. Aquele Szinho no final é de seguro, tá? De segurança que a gente vai ter. Então nesse caso ele simplesmente vai trabalhar com criptografia.
Ok? Então, SSL ou TLS, que é o padrão utilizado nesse tipo de situação. E aí você tem que lembrar que a porta dele não vai na besteira de falar, é 81. Não, pelo amor de Deus, tá? A gente vai trabalhar com a 443, quando a gente vai falando da porta HTTPS. O FTP vai ser o protocolo de transferência de arquivos, e você precisa lembrar que ele tem essa característica especial, que a gente vai ter essas duas portas aqui no caso dele. A gente vai trabalhar tanto com a porta 20, que vai ser para o transporte de dados, ou seja, cuidado, hein? Eu estou falando assim, o FTP é um protocolo lá da camada de aplicação. Quem vai fazer o transporte, de fato, é o TCP ou o DP. Mas, nesse caso do FTP, a gente está falando ali que essa porta vai ser responsável tanto pelo download quanto pelo upload, assim que a gente vai referenciar. E na porta 21, a gente vai ter o controle e autenticação. Vai ser uma parte um pouco mais aprofundada dentro desse comando, que você pode trabalhar enviando alguns comandos aqui, acesso para cuidar desse FTP, certo? DNS vai ser aquele protocolo para resolução de nomes de domínio, em que a gente vai simplesmente pegar aquele domínio, aquilo que você digita, aquele endereço certinho que ele digita no seu navegador, ele vai converter aquele domínio, ele vai procurar isso lá para qual é o correspondente dele e o endereço IP. Lembrando que todo dispositivo numa rede na internet precisa do endereço IP para ser localizado, é o endereço dele. Tá? Então, muito mais fácil do que você ter que ficar decorando, imagina um monte de números para sites, você decora o domínio e o DNS que vai fazer essa conversão, tá? Tanto de um lado para o outro. A porta dele aqui vai ser 53. Lembrando que nesse caso a gente pode ter tanto o UDP quanto o TCP. No caso de cliente mesmo, perguntando para um servidor, como uma coisa mais rápida, a gente vai estar falando aqui do caso do UDP. Tá? A comunicação entre servidores, aí vai ser o TCP que vai ser utilizado. Agora, para o SMTP, a gente tem esse envio de e-mail. É a sua mensagem está partindo. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui a porta 25, que era uma porta mais antiga, então a gente vai deixar ela de fora. E aqui a gente tem agora a 587, que é a mais utilizada, ou a 465. Isso aqui é um caso um tanto quanto interessante, porque quando queriam colocar essa aqui, a Iana colocou a primeira ideia da 465, era para ser SMTPS, porque era a ideia de um protocolo de segurança, que era o TLS, de maneira implícita. Só que nunca fizeram uma RFC em cima disso, concretizando a parada. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com essas duas, tá? Então, as duas têm mais ou menos a mesma pegada, tá? Em que essa aqui vai enviar um bendito do protocolo SMTP normal, tá? Para envio de correio eletrônico, e vai ser utilizado também criptografia, nesse caso, com o Start TLS. Ok? Essa é a ideia que a gente vai ter. No caso do POP, você não pode esquecer que estamos falando de cliente de e-mail. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando o quê? Com a porta 110, que seria a ideia da porta sem a criptografia. Ou a gente vai ter a 995, que vai ser com a porta utilizando criptografia. Lembrando que para todos esses casos aqui, a gente está falando de TLS e SSL. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar falando sempre desses dois. No caso do IMAP, agora a gente está falando de recebimento também, mas diferentemente agora do POP, a gente vai estar fazendo o seguinte: o POP puxa o bendito da correspondência lá do servidor, ele tira lá do servidor por padrão, lembrando que você pode configurar para ele deixar lá, certo? Enquanto que o IMAP então é uma via única. No caso do IMAP, não, o IMAP é uma comunicação direta conforme você faz requisições lá para o servidor. Aí, por padrão, você não retira as mensagens de lá, mas você pode configurar para que isso aconteça. Nesse caso, a gente vai ter a porta 143, quando não estiver utilizando criptografia, ou a 993, quando tiver criptografia envolvida. Lembrando, mais uma vez, que é o SSL ou o TLS. Quando a gente trabalha com sistemas operacionais Linux, o que vai acontecer no sistema operacional Linux? Ou sistema operacional Windows? Eles vão cobrar, na prova da PM, eles têm esse lapso, essa possibilidade de trazer para você o comparativo entre os sistemas de arquivos que o Windows e o Linux utilizam. Lembrando que na prova da Polícia Civil só vai ter Linux. Então eles vão pedir aqui para você o quê? Qual que é o sistema de arquivos padrão que o Windows utiliza? O Windows vai estar trabalhando com o sistema de arquivos NTFS. Então ele vai tomar ele como base ali para você utilizar o NTFS. Já no caso do sistema Linux, o padrão é o ext. E o ext qual, professor? O ext4. Esse é o sistema padrão, mas você tem as outras opções que podem ser empregadas. Lembrar que o Linux, ele reconhece os sistemas de arquivos do Windows. Então, se eu pegar um computador, um HD com Linux, ligar o Linux, tiver no mesmo computador um HD dividido, metade para o Windows, metade para Linux, o Linux vê dois HDs, o que está o Linux e o que está o Windows. Já se eu pegar um computador em que só está lá o Windows e o Linux e ligar o Windows,
o Windows não mostra o Linux, porque ele não vê, ele não reconhece os sistemas de arquivos que o Linux vai estar empregando, que ele vai estar utilizando dentro dessa dinâmica básica. Agora, quando você fala em arquivos, você tem que falar em operação de arquivos e pastas. E essa operação de arquivos e pastas, ela vai envolver caracteres não permitidos na brincadeira. Lembra do vulcãozinho? Quer dizer que não posso usar barra, não posso usar o pipe, não posso usar a contrabarra, não posso perguntar se vai chover, aspas duplas, interrogação, não posso mandar beijinho, não dá para usar os 2 pontos, nem o asterisco, e não pode olhar para o losango, não dá para usar o menor, nem maior. São 9 caracteres que você não pode utilizar na nomenclatura de arquivos e pastas, tanto no Windows quanto no Linux. Calma lá, no Linux o interrogação você consegue utilizar. Então, os caracteres, Windows são 9, no Linux são 8, no Windows são 9. Mas é mais provável que eles cobrem no Linux. E ainda dentro da operação de arquivos e pastas, você tem aquela dinâmica de arrastar arquivos de uma unidade para outra unidade. Sempre olhe isso, as 2 unidades que você vai ter. São 2 unidades diferentes. Você tem a unidade C e a unidade D, 2 pontos. É aí que está o segredo, se as 2 unidades são diferentes. Se for na mesma unidade, aí é outra regra. Então, clicou e arrastou. Peguei esse arquivinho aqui. Só cliquei e arrastei ele para uma pasta. Tá na mesma unidade? Então ele vai fazer o quê quando eu pegar e arrastar esse desgraçado? Vai mover, porque tá na mesma unidade. Agora, e se eu pegar e arrastar esse cara para outra unidade? Aí, quando você está em outra unidade, é diferente. Por quê? Porque você vai estar querendo fazer essa operação. Mas, vamos pegar pela ordem aqui, ó. Se você quer mover de uma outra unidade, você vai ter que usar a tecla Shift junto, na hora que basicamente vai soltar o mouse. Você arrasta com o Shift para mover para outra unidade. Porque, por padrão, para outra unidade, ele faz o quê? Ele copia quando ele joga para outra unidade. Se eu só arrastar ela para lá. Agora, se você queria, dentro da mesma unidade, arrastar com a intenção de copiar, você vai arrastar usando a tecla Ctrl. E aí ele vai copiar o arquivo, vai jogar uma cópia lá naquela pasta. Porventura, se você arrastar usando a tecla Alt e a flechinha é para fora, por quê, professor? Porque tanto faz. Se você arrastar para a mesma unidade, para unidade diferente, ele vai gerar para você um atalho. Então ele vai criar um atalho. Lembrando que o atalho é um arquivinho que vai ter o tamanho de 1 KB. Só 1 KBzinho, só isso. E ele vai linkar, apontar. Só que o Windows e Linux trabalham com atalhos de maneira um pouco diferentes. Lembra aí do comando LN no Linux para trabalhar com esses atalhos. Então agora a gente vai falar desses conceitos de navegação em que a gente vai ter esses benditos desses cookies que vão aparecer para vocês, ok? Então o que seria esse cookie? O cookie vai ser uma pequena quantidade de informação, texto que a gente vai ter, que vai ficar armazenado ali no seu navegador. Presta atenção nisso, hein? Ele não é no sistema, serve para todos os navegadores. Não. Ele vai ser específico ao navegador que você estiver utilizando naquele momento. Tá? E quando você utilizou aquele navegador, acessou alguma coisa, aquele cookie pode ficar armazenado, como no caso, um cookie de sessão. A maneira mais fácil de você entender é como se fosse um crachá para esse servidor, certo? Então, uma vez que você, por exemplo, faz o processo de autenticação ali, você faz seu login, você vai receber esse cookie no seu navegador. Por isso que a próxima vez que você entra no site, você às vezes não precisa nem fazer login de novo, porque ele analisa esse crachá e fala, quem é você? Aí ele vê e fala, tá, já sei, você tá logado aí, eu já sei de quem que é esse cookie. Ok? Então, é uma pequena quantidade de texto que vai ficar armazenado ali no seu navegador, que referencia ali a você, o usuário, ok? Conforme você utiliza. A parte de cache, você precisa lembrar que esse cache vai servir para auxiliar o processamento ali, fazer com que a coisa seja mais rápida dentro do próprio navegador também. Então, conforme os sites que vocês vão acessando, tá? Com mais frequência ali, os últimos acessados, eles vão ficar armazenados em cache. Então, boa parte do carregamento daquele site vai ficar muito mais rápido da próxima vez que você precisar acessar. Então, dessa maneira, não tem que ficar carregando tudo de novo e tudo de novo. Só carrega algumas outras partes, são mais variáveis ali dentro. Então, não esqueça desse bendito desse cache. E partindo agora para a parte de diretório de Linux, pense o seguinte, aqui diretório de Linux é bem preto no branco que você tem que lembrar desses termos. Então, no primeiro caso, a gente tem /dev, é muito comum falar que é de desenvolvedores, de developer, não, vai estar errado. Quando a gente fala dev, vem de device, são os dispositivos, são os periféricos, a parte de hardware. Aí, nesse caso, a gente vai estar aqui, bendito, então, dessa parte que vai ter o quê? Se a gente está falando quem controla esses periféricos, esse hardware, a gente está falando dos drivers, ok? Com R, fica esperto com isso. No /bin a gente vai ter o quê? A parte dos binários, bin de binário. A gente vai estar falando desses comandos vinculados ao sistema Linux. Tá? Então vai aparecer o termo binário, programas executáveis, vai aparecer nesse sentido. Tá? A gente vai ter aqui o SBIN agora, que é a mesma ideia,
A gente só está mudando uma letra ali atrás, então continua bin de binário, só que a ideia é que esses binários agora são vinculados ao superusuário, que a gente chama aqui, cuidado, hein? O termo admin, então só para você entender aqui do que se trata, mas a gente dá o nome de superusuário ou root aqui dentro, tá? Lembrando que o Linux é case sensitive, esse S só tá grande para chamar atenção, tá, criatura? É só para chamar atenção, porque pro Linux esse S faz diferença, maiúsculo e minúsculo. Perfeito, JP. Nesse caso é tudo minúsculo, ok? Que a gente está falando desses diretórios aqui. Agora a gente vai ter o MNT, que vem da ideia de mount, de montagem, tá? Então aqui dentro é que vai ficar o quê? É um ponto de montagem de sistemas e arquivos diferentes. Então é aqui que vai ser feito, ó. Lembra disso? É um ponto onde vai acontecer uma montagem temporária, ok? De unidade diferente, que a gente vai ter de sistemas de arquivos diferentes. E depois a gente vai ter o /etc. O /etc nesse caso vai ser o quê? Arquivos de configuração global do sistema, ok? É aqui que vai ficar armazenado, então, várias partes da configuração em si. É como se a gente fosse num paralelo aí, meio que com o registro do Windows, talvez, forçando um pouco a barra. Seria mais ou menos isso, tá? Forçando um pouco. Então, forçando um pouco, tá? A ideia é justamente que a gente vai ter a configuração geral da coisa aqui dentro da ETC, ok? /boot. Boot lembra que é a parte de inicialização do sistema operacional, então adivinha o que vai estar dentro dessa pasta. Tá? A gente vai ter os arquivos necessários para o carregamento. É um tanto quanto óbvio, ok? Aí /home, lembra que home significa lar, é a casa, aquela coisa bonitinha. No caso do home, a gente vai ter o quê? É o diretório onde vai ficar armazenados aqui as contas, tá, dos usuários. É como se cada usuário tivesse um quarto ali dentro. Lembrando que, por exemplo, assim que eu tenho minha conta de usuário comum, o JP tem a dele, eu como usuário da minha conta lá, Murilo, não posso ir no diretório pessoal dele e avacalhar o diretório dele. A não ser que ele me dê permissão para tal. Mas, por padrão, eu não posso fazer isso, ok? /root, agora é o seguinte, /root, que é aquele termo que a gente tem ali, é justamente o nome que a gente dá ao usuário maior da coisa. Então, o diretório /root vai ser o diretório pessoal do administrador. Essa vai ser a ideia. Bater comandos? Vamos brincar com os comandinhos Linux agora? Pegou aí? Olha só, quando a gente quer trabalhar com comandos Linux, a gente está apostando bastante. Eu tenho muita convicção que se não vier na PM, vem na Polícia Civil, aquela questãozinha sobre as permissões, e aí vai entrar o comando chmod e o comando shell, para dizer aí quem é o proprietário e quais são as permissões que esse cara vai ter sobre aquela estrutura. Começando com o comando ls. O comando ls é o comando que você vai usar para listar os arquivos de um diretório, da pasta atual. Então você vai ver tudo que tem ali dentro. Legal. Se colocar ls-a, ele vai mostrar todos os arquivos, inclusive os arquivos ocultos. -l, ele vai mostrar detalhes. Se você escrever -al, com L só ou com 2, ele mostra todos os arquivos, incluindo ocultos, e os detalhes deles. Então mostra uma listinha com os detalhes onde que vão aparecer aquelas permissões. Se o cara pode alterar, se ele pode ler ou se ele pode executar aquele determinado arquivo. Outro comandinho que você tem aí no mundo Linux é justamente a estrutura do comando cd, que vem de Change Directory, ou seja, de navegar entre as pastas e diretórios que você tem. Então, CD e o nome da pasta. Maldade da banca. CD, tracinho, CD, cdtil. cdtil vai para o diretório do usuário, então ele vai para a tua pasta lá, do teu /home e o nome do teu usuário. Então é o tiozinho que está usando o computador. cd ... vai para o diretório acima. cd menos volta para onde você estava antes de acessar o diretório atual. Comando exit é para sair do terminal. Se você logar como administrador, ou seja, se você entrar ali como root, e apertar o exit, digitar exit e apertar enter, ele sai e volta, continua no terminal, mas com o usuário normal. Lembrando, usuário normal e usuário root. O usuário normal vai estar lá, bonitinho, o arroba para você. O usuário root vai estar lá o sharp, dizendo, ó, eu sou foda, eu sou root. E ali é eu que mando. Então você tem a indicação desses caras para poder trabalhar com isso. Além do comando, os comandinhos clássicos, cp e rm. cp, copia. Você vai dizer o que? Você vai copiar para onde você vai copiar. Comando rm remove. Você vai remover, vai apagar. RM é funcional para você trabalhar com a estrutura de arquivos. Para pasta, ele funciona, mas você tem que forçar, tem que usar opções. Para remover pastas, você tem o rmdir, que é tudo junto. MV, para mover ou renomear. Quero mudar o nome de um arquivo ou pasta. É o comando MV. É o mais clássico para pegadinha de prova, pelo amor de Deus. MV, move ou renomeia. Comando top é o comandinho que você vai usar para ver quais são os processos em execução.
Então é um dos comandos também bastante prováveis? Sim. Você vai lá, lista os processos em execução, assim como o PS? Não, o top ele mostra mais dados. E aí você fala assim, eu quero saber quanto que estou usando o disco. Caiu agora uma prova recente. Eu quero saber a diferença lá, quanto está sendo usado um disco. Comando DF, comando do, caiu agora uma prova. Então você tem lá, ó, do informa quanto está sendo utilizado. Quando você tem disk usage, espaço livre é o DF, tá? Tá aqui, era aqui no meio, mas ficou cortado. Então DF, disk free. Chmod, muda as permissões, muda quem pode fazer o quê. Normalmente vão trabalhar com números. Chmod 777 é dar todas as permissões a um arquivo. Para mudar o dono ou o grupo dono, você vai usar o chowner, o shell. E aí você vai colocar lá quem é o arquivo e quem você vai estar colocando como dono daquela propriedade. Agora começar então com as questões. Vamos começar a bater aqui, JP. Vamos brincar um pouquinho de questões agora? Então aqui nesse caso, para responder a essa primeira, tá, a gente vai ter o seguinte. Para responder, analise essa figura criada, blá, 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 blá. Considere as assertivas abaixo, considerando os valores de D3, D4, D5, D6, D7, D8. E aí ele vai fazer algumas afirmações aqui, tá? E aqui nesse caso, parece não saiu as figurinhas, né, aqui no slide. Mas vamos lá. Né? A gente vai trabalhar com o seguinte. Aqui no seu material, você tem aí bonitinho, que a primeira vai dizer o seguinte, ó. Ao utilizar esse botão com esse símbolo de um dinheirinho e umas moedas, tá? Os valores apresentados nas células mencionadas seriam formatados com o valor do real, que é o R mais o cifrão, na frente e 2 casas decimais após a vírgula, ou seja, formatado com moeda. Correto, então esse símbolo é realmente moeda. Você tem que lembrar que a gente trabalha com valores ali centavos, centesimais, ou seja, 2 casas após a vírgula. Correto. Detalhe, né? O calc, a forma como ele trabalha com a estrutura de moeda, é moeda. Contábil é uma característica que você vai encontrar lá dentro do Excel apenas. Aqui é moeda. Perfeito. 2. Se o botão tem um símbolo aí de ponto 00 e um X em cima dele fosse utilizado, o último número de cada célula seria excluído e as células ficariam preenchidas respectivamente por 2, 3, 1, 4, 6 e 18. Não, nesse caso você tem que lembrar que esse símbolozinho, esse botão, vai ser utilizado para retirar casas decimais. É um tanto quanto óbvio pelo próprio símbolo, ele é bem intuitivo. Então a gente só vai retirar casas decimais e não as casas normais que a gente tem dos números, tá? Então essa não está certa. A terceira, esse botãozinho que ele está indicando aí pra gente, caso ele fosse utilizado, o número último para cada célula seria excluído e as células ficariam preenchidas respectivamente por 2, 3, 1, 4, 6 e 18. Negativo, essa parte aí pra gente o quê? Aumentar o recuo que a gente vai ter dentro dessa célula, tá? Do mesmo jeito que você está acostumado a trabalhar lá no Writer ou no editor de texto. Então a gente está trabalhando com o recuo. Essa aqui está errada, então. E aí a gente vai ter a última alternativa, que seria 4. As células seriam pintadas, caso a funcionalidade do botão, que é essa tabelinha com uma coluna inteira, fosse aplicada. Negativo. Essa utilização que a gente vai ter, essa 4 que ele está colocando para a gente, apenas selecionaria a coluna, ok? Ele não vai pintar nada, você não está trabalhando com isso. Então, com isso, a gente tem a alternativa A, somente 1 está correta. Opa, pulei aqui a questão também, né? Você pulou ali, eu pulei aqui também. Bora lá, questão de número 2. Então a questão número 2, deixa eu apagar aqui. Com base no calc, pacote LibreOffice e sua configuração padrão, aquilo que a gente trabalhou ali dos modos de endereçamento, presuma que o usuário digitou o endereço da célula A4 a seguinte expressão. B1, cifrão C1, opa, marca o cifrão aqui, mais D1. E logo após, copiou e colou de A4 para a célula B5. Então vai aumentar uma coluna e uma linha apenas. Se vai aumentar apenas uma coluna e uma linha, você já vem aqui nas questões e já fala, pô, esse cifrão C aqui, ó, isso aqui não pode mudar. Então essa aqui você já riscou fora, porque tem um D ali no meio, não pode ter D. Então ali você já pegou a regra. Segunda situação, vai aumentar uma linha. Então se ele manteve a linha 1, não pode, porque ele aumentou uma linha. Então tá errado, tá errado. Aí ele colocou linha 4 aqui, até parece que eu coloquei lá no slide, pô. Da onde é esse 4, maluco? Ele tentou pegar o 4 da célula 4? Não, ele tá aumentando uma linha só. Aqui jogou 6, não, nada a ver. Aí ele sobra lá para você, seguindo a brincadeira, falando assim, ó, eu tenho agora, é 2 C5. Mas de novo, de onde saiu esse 5 e esse 9? Ele só vai aumentar uma linha. E aqui é onde que ele aumenta uma linha, e ele aumenta uma coluna. Então, onde que era B, virou C, e onde que era D, virou aí a estrutura do E. Então, ele traz aí para você apenas a alternativa correta, a alternativa E aí para você. 3. A planilha abaixo foi criada no LibreOffice Calc em português e mostra alíquotas de impostos municipais hipotéticas para imóveis residenciais.
Então a gente tem essa tabela aí toda, e ele coloca que na célula C7 foi usada uma fórmula que aplica a alíquota de imposto do valor de imóvel contido na célula B7, de acordo com as condições especificadas nessa célula. Sendo assim, o valor de imóvel contido na célula B7 for até 17.631, deverá ser aplicada a alíquota de imposto contido na célula B3. Se for maior do que 17.000, deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B4. Então você já entendeu que é uma condicional que ele está analisando aqui, você concorda? É um C que ele vai estar analisando. Só com isso você já, ó, letra A, vai embora porque tem um if, tchau pra você, tá? Não faz sentido nenhum. A gente tem D que é com compara, então você já elimina. Agora vamos primeiro de tudo analisar a sintaxe da coisa. Então se a gente fosse analisar a sintaxe, olha, presta atenção. A gente tem a primeira condição ali que a gente vai analisar. Se B7, por exemplo, for menor ou igual a 17.631,21, repare aqui, por exemplo, ó, vamos pegar a alternativa, vamos ver aqui, C. A C, vamos pegar a C? A C tá colocando o quê? Olha o símbolo que ele tá utilizando aí. 2 sinais de maiores? Não, tá, misturou, tá errado, não tem nada a ver, então você descarta ela. Agora, a gente tem a alternativa, olha aqui pra gente, deixa eu pensar qual que a gente pode bater agora. Vamos na C mesmo direto, a gente vai ter que analisar a sintaxe dela tá correta, tá? Que a gente tem aqui. A ideia é que a gente vai ter que pegar, então, entender o exercício, e ele diz o seguinte, aqui pra gente analisar aqui, o B7 for menor ou igual a 17.000, ele vai fazer conta com quem mesmo, JP? Menor que era? ou igual a 17.000, ela vai aplicar a alíquota do imposto contido na célula B3. Então a gente vai ter que olhar aqui, no caso vai ser a alternativa B, porque ele pode jogar aqui pro próximo, aí ó, ele utiliza aí pra gente, de fato, então, Menor ou igual, o B7, ele exato, pega a célula B3. B3 aqui, ó. comparado aí, certinho. Lembrando então que a gente está trabalhando aí, né, até utiliza a referência, nesse caso absoluta, mas nesse exercício aí, a ideia era simplesmente você analisar mais do que tudo a sintaxe e ver se a gente estivesse fazendo a multiplicação correta ali pela célula. Rapaz, PROC-H é uma das menos prováveis de aparecer na tua prova, mas o PROC-V não. PROC-H pode cair conceitualmente. Qual que é a diferença? É que o PROC-V eu vou procurar na vertical, o PROC-H eu vou procurar na linha, na horizontal. Então essa é a diferença. Então quando pegar aqui o PROC-H, quem é que eu estou procurando? B5. Quanto que tem lá em B5? B5 tem lá pendrive 16 GB. Onde é que tu vai procurar esse cara? Vai procurar em A5. Já deu ruim aí. Por quê? Porque ele está falando que vai procurar isso aqui em A5 até D9, né? Então, pera aí. D5 até D9. Tá, o que acontece? Quando você está procurando na horizontal, o valor procurado, o que vai acontecer? Tem que obrigatoriamente estar na primeira linha. Enquanto que no PROC-V o valor procurado, que é o A7, que é o cara que está aqui, ó, A7, tem que estar na primeira coluna. Então, do A5 até D9, ele vai pegar lá para você, ó, de A5 até D9 também. É o mesmo intervalo? É o mesmo intervalo. Só que para o PROC-V ele vai procurar aqui o carinha, tá bom? E aí ele fala, no caso do PROC-H, ele quer a quarta linha. Então, se essa aqui para o PROC-V é a primeira, essa aqui é a segunda, pro PROC-H, desculpa. Essa aqui é a terceira e essa aqui é a quarta linha que a gente vai encontrar. Quando eu encontrar o valor do B5, que é o primeiro, e eu vou querer encontrar ele, eu quero 4 linhas para baixo, o que ele vai trazer de resposta para você? É justamente o scanner. Então você já matou tudo isso aqui de questão. E aí ele vem lá com o PROC-V para ver se é 5 ou é 2. No caso do PROC-V, ele vai procurar o quê? O 3. Encontrou o 3? Sim. E aí? Ele quer a terceira coluna. Então aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aí ele vai trazer o 2 ali daquela terceira coluna. Portanto, a alternativa E é a sua resposta. Beleza? Alguma observação, Murilo? Não, acho que a questão tranquila é bem isso mesmo. Tá bem coisa assim, lembrar só na prova de como é que funciona, lembrar que você procurar, no caso, né, do PROC-V, você procura na vertical aqui, depois você corre na horizontal, e aí o inverso vai ser no PROC-H, você corre na horizontal, acha e depois desce, certo? Então, não confundir na hora da prova, beleza? Show de bola. Pode, não tá passando, pega aí. 5. Então a gente vai ter o seguinte, considera uma planilha do Calc, como ilustrada na figura a seguir, pretende-se preencher as células de D7 a E10. Para cada célula da coluna D, pretende-se multiplicar o valor correspondente da coluna C por 1 menos a taxa que está na célula C4. Então, é matemática essa isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, isso, dá uma grifada aí, ó, C menos esse 1 aí na taxa que está na célula C4. O resultado deve ser multiplicado pelo percentual da contribuição que está na célula D4. Pretende-se fazer o mesmo com cada célula na coluna E, com a diferença de que o percentual de contribuição é o que aparece na célula E4, ao invés da D4. Assim sendo, uma vez colocada a fórmula adequada, pretende-se preencher as células de D7 a E10. Para cada célula da coluna D, pretende-se multiplicar o valor correspondente da coluna C por C por 1 menos a taxa que está na célula C4.
e por aí vai. Vamos dar uma olhada agora na bendita tabela, que eu quero trazer o seguinte para vocês. Se você analisar aqui, ó, só rapidinho, a ideia, analisa primeiro a figura que a gente tem. Então a gente tem essa tabela linda e maravilhosa para vocês. Você já consegue entender o seguinte, eu tenho essas benditas dessas pessoas aqui, e eu tenho esses valores correspondentes na frente dela. E ele falou que a gente vai ter que fazer, no caso aqui, né, 1 menos a taxa, então a gente sabe que sempre vai ser essa taxa aqui, e depois a gente vai ter que fazer, nesse caso, primeiro para a fase A, e depois a gente quer fazer para essa fase B. Essa é a ideia. Então analisa, interpreta o que está na tabela, pelo amor de Deus. Se você entende que essa taxa vai poder mudar de lugar, porque imagina que eu vou pegar essa alça de preenchimento aqui e vou puxar ela para baixo para preencher as coisas, tá? Depois vou puxar para o lado para preencher a coluna aí também. Então a ideia é o seguinte, se eu quero que essa taxa seja aqui multiplicada em algum momento, eu posso, de maneira que, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não posso de maneira nenhuma, tá? Que isso aqui seja uma referência relativa, que isso aqui mude de lugar. Porque conforme eu arrastar essa alça de preenchimento, eu quero que isso aqui fique onde ela está. Então a primeira coisa que você teria que ver é se o bendito dessa célula C4, se ela vai estar aqui entre, utilizando os dois cifrões, ok? Então nesse caso, ó, essa aqui já vai embora, porque você sabe que ela não pode sair de lugar. Essa aqui também vai embora, porque você sabe que não pode mexer de lugar. Essa aqui também vai embora, porque você sabe que não pode mexer também de lugar. Então só com isso você já pelo menos eliminou aí, ficou com 50% de chance, se tivesse que meter a bica, tá? Agora a ideia é o seguinte, aqui eu vou ter que multiplicar esse bendito desse valor pela fase A, que a gente vai ter. Então a ideia agora é o seguinte, pensa que a gente vai ter que analisar o quê? Esse valor que a gente tem aqui, que está em C7, certo? A ideia é, quando eu multiplicar por esse valor aqui, entenda que eu quero que esse valor aqui desça. Ele pode descer? Pode não, ele deve. Quando você arrastar, eu tenho que agora para a próxima célula calcular com 7.000, depois com 6.000, depois com 8.500. Então, nesse caso, a linha tem que ser relativa, ela não pode ser fixa. Então, nesse caso, eu sei que o meu 7 que eu tenho aqui, tá, do C7, eu sei que tem que ficar desse jeitinho, sem o cifrão, certo? Agora, a ideia é o seguinte, quando eu for arrastar para cá para calcular da fase B, eu quero que ele faça referência com essa célula daqui de trás ou eu quero que ele mantenha essa daqui? É óbvio que eu quero que ele mantenha a referência da célula C7. Então a coluna não vai poder sair de lugar. Eu sei que tem um bendito de um cifrão aqui em algum momento. Ok? Aí agora eu vou calcular aqui para calcular o valor que eu tenho da fase B. E a ideia vai ser o quê? Nesse caso, óbvio que quando eu arrastar para aqui para a direita, eu quero que ele também calcule agora com esse valor aqui, mas eu não quero que ele desça de jeito nenhum. Então, nesse caso, eu quero que a minha coluna, nesse caso, seja móvel ou relativa, vai ser mista referência. Então, eu vou ter aqui o bendito do meu D, que não vai sair, tá? Vai poder mudar de lugar, mas eu não quero a minha linha sendo alterada. Então, nesse caso, o que vai ficar? Vai ficar o bendito do 4 aqui, certo? Então, se a gente analisar aqui nesse caso, a gente vai ter realmente na resposta aqui pra gente, ó, se a gente pegou aqui, só analisou isso, a gente tem aqui ó, a resposta, a letra B. A gente só analisando essa parte, então tenta interpretar o que está na bendita da tabela. Lembrando, questões como essa são questões que vão fazer a sua colocação. O que você vai ter que fazer? Você não vai fazer essa questão na hora que você bater o olho e falar, ah, essa questão você fazer. Eu sei que você sabe fazer, mas faz no final. É questão de técnica. Deixar lá para o final para resolver essa questãozinha é mais interessante para você do que querer se aventurar e abraçar ela na hora que você enxergar ela. A maioria dessas questões de planilha que envolvem cálculo, você tem que pensar em saber resolver a prova. Eu sei que você sabe fazer, mas tem hora que a melhor decisão é deixar para depois. Então, cuidado. E falando em deixar para depois, questãozinha tranquila? Sim, tranquilo. Mas toma um tempo considerável, deixa para depois. E aí, vamos pular isso aqui. Vou pegar aqui as de LibreOffice aqui do Writer. Olha só, questãozinha bem rapidinha. No LibreOffice Writer, configuração local, blá blá blá, o autotexto insere rapidamente um texto formatado, inclusive com figuras, tabelas, ao se digitando um atalho e pressionando o quê? Ele quer saber qual que é a tecla de atalho do autotexto, cara. O autotexto é o F3. F2 vai exibir a barra de fórmula que você tem lá no programa. F9 atualiza os cálculos, recalcula tudo, então cuidado. F7 é o corretor ortográfico, tá? Então cuidado com a estrutura desses atalhos que eles podem mencionar para você, beleza?
Questão de número 8. 8. No Writer, o aplicativo de editor de texto. E esse importante editor de texto possui diversos recursos, como verificação ortográfica, criação de tabelas e etc. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as teclas de atalho para recurso de verificação ortográfica e criação de tabelas. Então, como a gente bateu aqui agora há pouco, o JP disse, o F7 vai ser utilizado para verificação ortográfica, lembre-se que nesse caso da criação de tabelas, vai ser o bendito do Ctrl F12 para criar uma tabela. Lembrando que o F12 também caiu na prova da Federal, perguntando assim, o que o F12 faz, professor? F12, ele vai formatar como marcadores, cara. Caiu essa desgraça em prova, Pois tá? é. Questão 9. As leis afirmativas. Intranet. Trata-se de uma rede privada de uma organização, acessível apenas por membros da organização, empregados ou terceiros autorizados. Ok, bonitinha, linda, maravilhosa. 2. Internet. Permite acesso externo controlado para negócios específicos ou projetos educacionais. Cara, a internet é rede pública, não tem controle, principalmente no Brasil a gente tem a questão da liberação, a questão de você ter a rede neutra, a neutralidade da rede, então não, falso. Item 3, extranet é a rede mundial? Não, extranet é a ideia de extensão da intranet, ou parte da intranet disponível pela internet, então errada também, só fica o primeiro itemzinho aí, a alternativa A. Portanto, 10. Trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública. Meu irmão, você já pode partir para o abraço, porque isso aí já entrega na lata a definição de uma VPN. Isso é a definição exata de uma VPN. O que a gente está falando, eu bati para vocês, é utilizar a infraestrutura pública, então, para emular a segurança de uma rede privada. Então, essa é na lata mesmo, diretaço, logo de cara. Alguma coisa que você queira comentar além disso? não, essa aqui é clássica também de prova. Em relação ao uso de serviço de correio eletrônico, sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens eletrônicas por meio de computadores, analise. Software de correio eletrônico normalmente utilizam para a entrada e para a saída de e-mails, respectivamente POP e SMTP. Cara, ele já está vindo reto para você falando isso. Sim, é isso, é o conceito básico. Você olha lá o POP para recebimento e o SMTP para envio. Lembrando que pode ser usado ainda para entrada ou IMAP. Quando se envia um e-mail para uma lista de destinatários configurados em cópia oculta, CCO, se qualquer um dos destinatários da lista acionar a opção responder a todos os integrantes da lista também receberão? Não, porque o fato de você estar no CCO, você não sabe quem mais está ali também. Ou seja, quem está nessa lista não vai ser visto pelos outros, inclusive quem está ali dentro. Falso. O uso de webmails dispensa o uso paralelo de software de proteção contra vírus. Rapaz, se tu pegou um e-mail que tá com vírus no anexo, você se fudeu. Então você precisa, assim, não é dizer, eu tô usando webmail, foda-se. Não, tem que ter. O serviço de webmail permite ao usuário acessar as mensagens em sua caixa postal no servidor de correio eletrônico, sem a necessidade de configurar o computador com protocolos de envio e recebimento de mensagens. Você não precisa configurar mesmo, porque no webmail você está usando HTTPS hoje, o mais comum, ou o HTTP, quando a conexão está meio lenta ainda, tá? Então, verdadeiro, você não precisa configurar nada. Quem precisa configurar POP, SMTP ou o IMAP ao invés do POP é o cliente de e-mail. Então, VFFV, alternativa A aí para você. A gente pode, já porque a gente bateu essa daqui, vamos pular essa daqui, vamos pro 13. Essa aqui, ó, a gente vai ter o WSL, ou subsistema de Windows para Linux, e está melhorando continuamente a integração entre Windows e Linux. A alternativa incorreta quanto às possibilidades de interoperabilidade entre os sistemas. Então, nesse caso, letra A, executar as ferramentas do Windows, por exemplo, o Notepad.exe, de uma linha de comando do Linux. Eu posso fazer isso? Sim. Pode. A ideia é justamente essa interoperabilidade, essa comunicação entre os dois sistemas. Então a gente vai poder utilizar os comandos aí numa boa, sem ficar restrito. Eu posso utilizar comandos do Linux dentro do Windows e do Windows dentro do Linux. Essa é a ideia, tá? É que a Microsoft colocou um kernel Linux ali dentro agora. Essa é a ideia dentro do próprio Windows, certinho? Olha o B. Executar ferramentas do Linux, por exemplo, o grep, de uma linha do comando, de linha de comando do Windows, por exemplo, o PowerShell. Correta também. Acabei de dizer, eu posso utilizar comandos do Linux aqui dentro. C, compartilhar variáveis de ambiente, também posso compartilhar. A ideia é justamente estar tudo em comum aí, certinho? D, mesclar comandos do Windows e do Linux utilizando o PowerShell, perfeito, também posso fazer isso tranquilamente. E aí a letra D, permite dar um boot muito mais rápido, um disco rígido, particionado? Não. A ideia que a gente vai ter
de utilizar o WSL é justamente para tirar a necessidade de você ter que fazer particionamento do HD. Ah, eu quero usar Linux, aí reinicia, entra no outro sistema, aí reinicia, volta para o outro. Ou utilizar a máquina virtual em que você faz uma restrição muito grande do uso dos hardwares ali, né? Na hora, exatamente. Então você vai ter que tirar, você não precisa dessa restrição, você faz com que a coisa seja muito mais fluida. Então a alternativa E seria a resposta aqui que a gente vai ter. Né, incorreta, exatamente. Olha só, questãozinha bem clássica, sucinta, aquela para dar aquela respirada. Você fala assim, ó, hoje em dia sistema operacional, mas o que interessa aqui embaixo? A ponte alternativa, cujo conteúdo não apresenta uma versão distribuição do Linux. Cara, o Ubuntu é filho do Debian, que é uma distribuição. Fedora é filho do Red Hat, que é uma distribuição. Mandriva é outra distribuição. E só o Camaleão aqui que não tem. Você tem o que usa um Camaleão, que é o SUSE. Ele é o que usa o Camaleãozinho como ícone. Mas Chameleon, Camaleão aqui, não é de distribuição. Quer fazer essa ou quer fazer a próxima ali? Vamos fazer essa aqui, bater rapidinho, só pra galera pegar, ó. 15. O analista de TI deseja mostrar os arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento. Eu estou querendo listar as coisas e ele entrega pra gente, ó, com informações detalhadas. Então, ls-l. Ok? A primeira coisa que tem que ter com isso já matava a questão na lata, que já sabia que seria a alternativa aqui B. Você não tem nem dúvida, tá? Outra coisa que você poderia, né, bater aqui, ó. Ó, a terceira, mostrar o conteúdo de arquivo. Então você visualizar o conteúdo ali textual ou concatenar texto é o CAT logo de cara. Então também já te entregaria a resposta. Lembrando do TAC, que é pra ver a mesma coisa, só que organizado de linhas inversas. Exato. E aí cai, cara. A Federal gosta desse tipo de comando, tá bom? O head para exibir as 10 primeiras linhas, o tail para exibir as 10 últimas linhas de arquivos de texto, tudo dentro do terminal, tá? O CAT mostra o arquivo inteiro, beleza? E aí, olha só, essa aqui, eu acredito mais difícil eles cobrarem, porque no Linux o Ubuntu não tem o netstat instalado, tá? Por isso eu vou pular, mas é o ifconfig. A questão 17 é aquela maior aposta. Considerando o Linux, em sua questão de permissões de arquivos, suponha que um dado arquivo comum tenha permissão total para o dono. Lembra que você tem que separar? Você tem um dono, o grupo e os outros. Ele quer a permissão total de leitura e execução, tá? Total para o dono, ou seja, ele vai estar trabalhando lá com read, write e exec. Ele quer para o grupo apenas leitura e execução, então read, execução ou exec, então não tem a escrita. E para a permissão dos demais usuários, ele quer trabalhar com a execução para os demais. Isso. Então você só vai ter aqui o xzinho para os demais usuários. E aí ele fala, apresentado pelo ls-l, tá? E aí você vai ter justamente qual alternativa? D, que acho que essa aqui era para ser E, e aí ficou aqui ficou um D que é misturado, mas aqui ó, RWX, RWX, RX e XX. Tá aqui ó, alternativa D. Que em termos numéricos seria 7, aqui você tem 4, com mais 1 você tem 5, e aqui você tem 1. Então seria aí justamente essa ideia, lembrando que R vale 4, W vale 2 e o X vale 1, em termos de nível de permissão que você tenha. Show de bola? Podemos ir para a próxima. Aqui rapidinho, olha aqui essa 18. Por favor, se aparecer isso em prova, saiba diferenciar. O analista recebeu um arquivo chamado funcionários.txt contendo nomes e outras informações de cerca de 10 mil funcionários. Ao ser solicitado para localizar, ou seja, estou buscando alguma coisa, esses dados, qual funcionário Marconi Teixeira nesse arquivo, ou seja, diferencia as questões e já começa a procurar a seguinte ideia. Se eu estiver procurando o arquivo ou uma pasta, eu vou estar usando find. É o jeito mais fácil de você matar a questão. O find pode utilizar outras maneiras? Claro que pode, mas para concurso não é comum. É geralmente nu e cru find. Estão buscando arquivos ou pastas. Agora, a questão dá a entender o quê? Eu estou procurando por um padrão, ou seja, o nome de um maluco dentro de um arquivo, ou poderia ser de vários arquivos. Então, quando eu busco por esse padrão em um conjunto de arquivos, eu tenho que procurar quem? Qual é o comando? grep, logo na cara aqui, então é o grep que será utilizado nesse caso. Ok? Lembrando que se eu tiver parte composta aqui, tá? A gente vai ter que colocar entre aspas, não é obrigatório, o nome aqui do arquivo e... Quer adicionar mais alguma coisa, JP? Um detalhezinho que é a maldade do elaborador. De utilizar o... Pelo coração piludo. Operador. Aquele coração assim, né, de você fala, fila da... o cara que vai colocar lá o maior que, ou o maior. Por quê? Esse cara aí vai falar, eu quero escrever o resultado no arquivo, não quero apresentar no terminal. Se for o maior, ele vai jogar no final. Se for só o maior, ele vai sobrescrever todo o conteúdo do arquivo. Então, cuidado, tá? Por conta disso. Porque às vezes ele fala, o ls-l vai exibir lá o conteúdo em detalhes. Aí o filho da mãe coloca o negócio assim, .txt, não vai exibir nada no terminal. O que ele vai fazer é jogar tudo dentro do arquivo ATXT, os dados do que está presente, né, o relatório, basicamente, que o LS mostra
dentro do arquivo. Exato. Lembrando Puta que, sacanagem. caso ainda não existisse esse arquivo, ele é criado na hora que você faz esse comando. Exatamente. E se já existe, substitui aí. Se for o maior, se for maior, adiciona ao final. Exato. Então, a gente bateu aqui o que a gente conseguiu de questão, a gente está no nosso limite de horário. Espero que a gente tenha contribuído, ajudado aí vocês a relembrar os principais assuntos. Então, a gente deseja a você uma ótima prova e quer complementar? Galera, olha só. O ponto crítico na hora de fazer a prova é tempo vai dar de sobra, tá? Você consegue resolver a prova tranquilamente. O que você precisa ter é a calma e saber seguir aquele planejamento que você já fez. Faz a tua redaçãozinha, segue o passo a passo, faz bonitinho, não se afoba, faz tudo aquilo que você precisa fazer. Por quê? Se você querer resolver ali, mudar tudo aquilo que você já faz no dia a dia, vai dar problema. Agora, provas múltiplas escolhas, você tem que lembrar, você vai marcar tudo, a resposta tá ali. E você perceber que tem muitas questões, principalmente as que parecem ser as mais complicadas de planilha, você mata eliminando a alternativa. Então dá aquela lida, não se assuste só, tem cifrão, cara, não vou deixar pro final de cara. Cara, às vezes na leitura você já mata a questão e vai com tranquilidade para cima dela. Então faça a sua prova com calma. É o fator mais decisivo e mais difícil de você controlar durante a prova, mas é aquele que faz a grande diferença para você. Então, boa prova para todo mundo aí.